Então vamos lá. Eu vou, Mário, aqui introduzir então nosso encontro, né, da noite de hoje para quem está aí conosco ao vivo, mas já também, né, deixando boas-vindas para quem vai conseguir nos escutar depois. Nós estamos continuando o estudo do Ciência da Alma, né, do Edinger, e para quem não conhece muito como funcionam os núcleos, né, eu tomo a liberdade aqui de hoje explicar. No núcleo de espiritualidade, eu sou a coordenadora, e o Mário está comigo como co-coordenador, né? Porque a gente tem os núcleos vinculados ao Instituto com um analista coordenando, né? Mas eu tenho muita gratidão ao Mário de ter topado, enquanto ainda não finalizou a formação, tomar a frente do núcleo, né? Então eu estou aqui, mas ele que está fazendo esse movimento esse ano, que a gente faz em parceria, mas assim, ele que é a grande força motriz. E isso está dando muitos frutos, frutos muito bons, né? Porque a dedicação dele realmente está trazendo esse núcleo mais fortalecido, no sentido da gente conseguir não só manter a frequência, mas ter diálogos muito ricos e muitas outras coisas acontecendo, um pouco nos bastidores, outras nem tanto, mas todas muito positivas, tá? Então eu quis iniciar hoje assim, né? Porque é uma alegria ver que nós temos várias pessoas aí conosco presencialmente, o que é bem difícil, e graças ao esforço, então, do Mário, que na verdade é quem está tocando, né, Mário, assim, de todo o coração, o núcleo, eu te agradeço por isso. E vou passar a palavra para ti, então. Imagina, Guadalupe, né, eu que agradeço, né? E também coloco, né, esse agradecimento à tua pessoa, né? Que é uma pessoa que tem uma caminhada na espiritualidade muito grande, né? Uma dedicação. Então, para mim é uma honra poder estar sendo teu parceiro junto com esse núcleo e que possamos seguir trabalhando juntos, né? E também realço, né, o nosso agradecimento a todos os colaboradores que estão participando desse estudo, né? A gente tem aqui colegas que estão no núcleo, né, nos ajudando. Então, isso não aconteceria se a gente não tivesse esse apoio e também a intenção das pessoas estarem estudando com a gente, né, numa temática tão importante que é o sagrado e a espiritualidade, que para nós é uma responsabilidade que a gente leva muito a sério, o pensamento junguiano, respeitoso, ponderado e sério nessa temática. Tá, pessoal? Então, para a gente voltar a se lembrar um pouco. Na nossa aula passada, a gente conversou de uma simbologia muito importante. O ego como porteiro de um grande prédio. Só que esse ego, ele tem uma idealização e uma imagem que ele é esse prédio. Só que conforme ele vai fazendo consciência e sentido, ele começa a perceber que existe camadas maiores do que ele. Então, o encontro com o self é o ego compreender a sua dinâmica frente à vida. A vida simbólica, a vida do inconsciente, a vida e o sagrado, diante da totalidade do self. Então, o Edgar ele vem construindo e nos trazendo um mapa do ego frente a esse acontecimento psíquico, que aí a gente pode pensar de encontro com o Daimon, a gente pode falar do nosso processo de individuação, que é o pensamento do Jung, mas que para o Edgar existe uma função psíquica nesse movimento, que é essa função religiosa da psique, com o encontro com algo maior. Então, a gente está vendo de uma forma sutil, capítulo por capítulo, a aproximação desse encontro. Então, a gente está lá na estrutura da psique, na página 22, tá? Numa parte importante que é a persona e a sombra. Então, o nosso convite é que a gente consiga se deter um pouco nessa temática da persona e da sombra,
para a gente compreender o quanto esse inconsciente, nessa estrutura dessa imagem, desse prédio, existe ali um lugar, um andar muito precioso, que é a sombra e a persona, e como o ego se relaciona com isso. Muita gente pede indicação de obras, e eu separei algumas para a gente poder apresentar, porque muita gente manda mensagem, o que que vocês estão lendo, né? Então, uma coisa importante do Calvin Hall, que é a introdução à psicologia junguiana. É um livro fininho, super bom, tem todos os conceitos de uma forma bem básica, introdutória. Tem A Sombra em Nós, da Verena, que traz o conceito da persona e da sombra, de como é que é esse movimento dentro da psique. É um livro muito bom também. E tem esse apanhado de textos, que é o Encontro da Sombra. É um pouquinho maior, mas ele traz muitos artigos sobre a sombra de vários analistas. Então, quem busca uma leitura mais específica e um pouquinho mais curta, vale a pena. Tá, gente? Vamos seguir? Então, vamos olhar a questão da persona. Eu vou começar a leitura e a gente vai fazendo aquilo que a Guadalupe organizou no nosso encontro anterior. A gente lê um pouco mais, a gente para e a gente amplia num diálogo, numa conversa, tá? Então, a estrutura da psique. Persona. Todo modelo da psique deve começar pelo ego. O ego é a base da consciência e o centro subjetivo do centro de identidade do indivíduo. Desse modo, tudo o que existe na consciência deve estar relacionado a um ego. Então, o ego como esse centro, tudo começa pela nossa consciência, pelo ego. Então, há um ego, há um sujeito. E esse é o ponto da partida. E ele traz aquele mapa muito conhecido, né, que é todo o panorama da estrutura da psique. Então, tem o ego, ali perto da consciência, esse centro, e tem a persona logo na frente do ego. Então, aí a gente já vê uma relação que se estabelece entre esses dois pontos. Abaixo do ego, numa camada mais do inconsciente, a gente vai ver a sombra. E logo um pouco mais, a ânima e o ânimos, e o si mesmo como self, um pouco mais para trás. Então, há uma relação que se estabelece do ego com essas forças psíquicas, com esses arquétipos. E é isso que ele vai nos trazer. Então, segundo o modelo de Jung, ao se olhar do ego para o mundo externo, existe uma função, uma entidade, que ele chama de persona. Palavra latina que significa máscara de ator. Então, aqui a gente já começa a ver uma função da psique, em frente à persona. O ego, então, nessa relação com ela, com essa máscara. E olha que interessante que o Edgar está nos trazendo. Que essa função psicológica permite que o indivíduo funcione como um hipócrita. Hipócrita porque a palavra persona, em grego, significa hipócrita. É uma palavra grega para um ator. E é isso que somos quando funcionamos através da persona. Claro que ela também representa uma função adaptativa, de adaptação, uma marca da nossa ligação ao ambiente, para que possamos nos adaptar à expectativa dos outros. Mas o resultado é que todas as profissões tendem a desenvolver a sua própria persona. Temos, assim, a persona médica, a persona eclesiástica e assim por diante. É claro que a análise também possui personas. A persona analítica, o fato de se tornar uma tela de projeção em branco, embora essa não seja aprovada pelos analistas junguianos.
Deste modo, a persona é a entidade psíquica que opera entre o ego e o mundo externo. Agora, quando olhamos na outra direção para dentro, o que encontramos primeiro é a sombra. Essa é a parte inferior da personalidade, onde se encontram todos aqueles aspectos que o indivíduo considera indesejáveis, escuros, até mesmo demoníacos em si mesmo. Em geral, não reconhecemos por serem muito desmoralizantes. Essa é a primeira coisa com a qual o indivíduo se defronta ao se submeter a uma análise profunda. Então, eu acho que a gente para um pouquinho agora para a gente poder comentar, né? Então, a gente vê com o Edgar está trazendo como o ego se relaciona com o que está dentro e o que está fora. Então, o que está fora, ele se relaciona através da persona como necessária para a relação adaptativa. Então, a gente tem persona no nosso trabalho, a gente tem persona nas nossas relações, e a questão preocupante é como a gente lida com essa persona e o quanto a gente se identifica com ela. Então, o ego necessita dessa relação com a persona, através dela, para se relacionar, para se sentir mais seguro. Mas quando ele olha para o inconsciente mais profundo, ele vai encontrar uma camada que assusta o ego, uma camada que ele lida com a sua própria sombra. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho assim, né? Não sei se a Guadalupe quer trazer alguma coisa. Vamos aproveitar para a gente poder conversar um pouco. Eu acho que o importante é nós não perdermos isso que tu está trazendo e nós não perdermos de vista que o Edinger está fazendo toda uma construção para cada vez mais, o que fica bem claro, e aprofundando, né? Aprofundando esse conceito até de consciência, né? Como ele já fez lá num período introdutório, um pouco antes, que nos outros encontros a gente viu. E porque a partir daí, trazendo o ego como centro dessa consciência que se percebe, né, a gente vai começando essa trajetória, mas depois a gente vai ver que o próprio Edgar vai trazendo, como Jung traz, que tem consciência no inconsciente. Então aqui é uma escada, né, uma construção que nós estamos fazendo aí de uma forma sólida para ir penetrando nesse mundo mais amplo que Jung traz, e como a gente comentou também nos outros encontros, o Edgar vai não só traduzindo, né, mas trazendo de uma forma mais palatável e não menos profunda essas questões. E acho muito apropriado, Mário, que tu parou ali, né? Porque o Jung também diz, né? Se o confronto com a sombra é difícil, né? É com a ânima e ânimos, mas ainda trazendo como uma obra-prima até, né? Do processo de individuação de certa maneira. Então, isso também é importante, a gente entender que o ego se reconhece ali, mas de uma forma parcial, né? A gente trazendo aí homogeneizando o conhecimento, porque a gente não é só isso, né? A persona é a forma como a gente vai se relacionando com o mundo, mas ela precisa ter, ela, né, essa questão psíquica, uma certa flexibilidade, ali trazendo a questão das profissões, né? A pessoa não é só a médica ou a ou, o, né? Ou o psicólogo. Isso é uma parte de uma maior, uma quantidade muito maior de pequenas personalidades que também fazem parte daquela estrutura de ego, né? E isso é importante para a gente entender que precisa haver essa flexibilidade e não uma identificação com a persona. O que, né, não quer dizer que a persona seja ruim por si só, porque ela é necessária, né, para fazer esse meio com o mundo externo de uma forma coesa, né? Então, a questão é a identificação com a persona. Assim como a sombra não é de todo ruim, né, no sentido de que a gente sabe que tem muita coisa positiva ali que não foi vivenciada. Então, isso que ele vai trazendo, né? A gente vai vendo essas estruturas, da psique, esses elementos que formam a estrutura da psique, cada vez mais aprofundando.
E também eu acho interessante esse esquema que tem aqui, tem vários outros esquemas diferentes em outros livros, porque ele obviamente, né, não é estático e não são, as camadinhas não são assim tão bonitas, né? O que a gente sabe e que precisa ficar claro é que o self é o grande regente de toda a psique, né? E de uma forma paradoxal, é o self, que a gente vai ver mais adiante, que é o centro e a totalidade da psique, né? Então, o ego ele vai ter ali, vai ser de alguma maneira o centro da consciência que faz a intermediação com o mundo. Se a gente fala, não vai para a transpessoalidade, né? Então, vejam como tudo que ele está trazendo aqui de uma forma mais dura, no sentido de mais didática, o que é ótimo, é muito mais complexo do que a gente está vendo nesse momento. Mas a gente está construindo junto com ele esse caminhar de entender mais a complexidade da estrutura da psique. Então, acho que isso é importante a gente ver que vai cada vez mais aprofundando. E aí, Mário, né, eu acho que é interessante a gente ouvir o pessoal também, o que que ficou de dúvida ou o que que quer complementar a partir dessa parte da leitura que acho que é o que vai enriquecendo, tanto comentários quanto dúvidas vão enriquecendo aí a nossa discussão, a nossa leitura. Você pode me responder, por exemplo, quando a gente ouve muito, fulano tem um ego fraco. Não, fulano é uma personalidade forte, ou é uma personalidade fraca. É, seria uma pessoa que fica mais refém das emoções? Esse ego fraco, no caso, seria uma pessoa que é mais refém das situações? Eu vou trazer uma introdução, passar para ti, Mário, para ir também elaborando mais, né? Porque eu lembro muito daquela frase, né, que a gente tem quando do Jung, que traz que o homem, né, é a casa onde Deus quer fazer a sua morada, mas que essa casa ela tem que ser forte para conseguir suportar então toda essa energia divina, né? Aí, claro, eu tô resumindo a frase do jeito que eu lembro, né, pessoal, porque eu não lembro exatamente como é que ela, para citar, né? No sentido de que o ego forte, né, Isabel, é aquela estrutura realmente que já tem suas partes mais integradas. Uma pessoa com ego forte, a gente deve entender forte no sentido psíquico, quando já está mais integrado e tem as suas partes trabalhadas o suficiente para suportar questões mais profundas, né? E um ego frágil quando ainda está num trabalho muito inicial. Mas a gente precisa ter cuidado quando vai interpretar o que isso é falado, porque muitas vezes, né, fala ego forte justamente ao contrário, né? É com alguém que não. Então tem muita confusão nisso, tá? Mas a forma, né, adequada seria assim. Não sei, Mário, se tu consegue também elaborar um pouco melhor, que não sei se não ficou confuso como eu trouxe, né? Mas é essa questão de já ter se trabalhado e ter integrado as suas partes, entender que não é só a persona e que é muito mais, enfim. Eu acho que é uma pergunta que Isabel nos trouxe, assim, de uma camada de profundidade que a gente podia ficar todo o nosso encontro falando sobre isso, né? Porque eu acho que isso que a Guadalupe trouxe, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre olhar com muita atenção. Tudo que de alguma maneira o ego encontra é muito difícil. Exige uma renúncia. Então, se a gente pegar, né, Memórias, Sonhos e Reflexões, lá naquele capítulo, que eu acho que é o 14, deixa eu só ver aqui.
que é o confronto com o inconsciente, tá? Na 177. Ele traz todo esse processo de como foi para ele o encontro com o inconsciente dele mesmo. Então, ele vai trazer o quanto foi angustiante e difícil para o ego dele o encontro com essas camadas mais profundas. Então, o entendimento de estrutura, de força, de fragilidade faz parte de um desenvolvimento de uma alma. Então, me lembrei agora, Guadalupe, daquela passagem de Jesus, aonde a gente está construindo a nossa casa? Na areia ou na rocha? Então, o nosso ego vai se defrontar diante dele mesmo, de tudo aquilo que faz parte dele. As partes que são mais estruturadas, que são mais fortalecidas, que a gente pode imaginar como uma rocha, partes um pouco mais fragilizadas, mais frágeis, que a gente pode pensar que são as areias na parábola de Jesus. Então, a nossa vida é estruturar essa rocha, mas que a gente vai passar pela areia e vai depender do quanto esse ego consegue ter uma flexibilidade através do self, um entendimento de mais humildade através do self, um autorreconhecimento do quanto ele consegue ir. Então, tudo isso vai criando essa musculatura, essa camada mais de rocha, como a gente usou essa imagem da simbologia. Então, acho que passa um pouco por isso, né? Não sei se o pessoal quer comentar um pouco como é que pensa isso, como é que a gente vê a persona e a sombra nessas simbologias. Eu quero trazer, enquanto, né, quem vai falar vai ser organizando, quero trazer um ponto ali na pergunta da Isabel que eu acho interessante, porque mesmo vamos pegar o exemplo de alguém semelhante ao Jung, né? Não o Jung, né? Mas alguém que tenha um ego forte para suportar todas as imagens do inconsciente, partindo, né, da fala ali do Mário, e conseguir trabalhar elas e ampliar a sua consciência, tá? Mesmo uma pessoa que consiga suportar isso, não quer dizer que ela tenha trabalhado todas as suas partes, né? Então, ela pode ter um complexo ideoafetivo que está lá, né, no inconsciente pessoal, lembrando, os complexos ficam no inconsciente pessoal, e os arquétipos no inconsciente coletivo, e no núcleo de cada complexo tem um arquétipo. Bom, essa pessoa que tem um ego forte, no sentido de estruturado, a ponto de receber muita coisa do inconsciente e conseguir organizar e trabalhar e ampliar sua consciência, ela pode, né, ter lá um complexo ideoafetivo não trabalhado, né? E porque ainda, né, é uma caminhada longa, né, gente, muito longa. E aí, por que que eu trouxe isso? Porque a Isabel perguntou das emoções. E aí, como aquele pedacinho ali, né, tá na consciência sem ser visto, sem a pessoa ter entrado em contato, ela pode, por alguma coisa banal ou não, e romper, né, aquele complexo salta para a consciência, né? E ela se atrapalha, né? Não sabe lidar com aquela emoção ali, né? Então vejam que não é porque uma pessoa consegue suportar muita coisa vinda do inconsciente que ela tá, como a gente diz, com a vida ganha, né? Psíquica. Não, tem vários núcleos para trabalhar que podem irromper emoções muito pouco elaboradas naquela mesma pessoa que tem uma vida psíquica muito rica, muito ampla e realmente é, assim muito, eu ia dizer, de se invejar, né, a ponto de realmente já ter captado muita coisa e trabalhado muitas partes suas. Então tudo é muito relativo, né? Não é exatamente assim tão fácil, né? Então pode ter aquele ego que suporte, né, e que não seja queimado, né, pelas imagens do inconsciente, porque a gente lembra lá o Jung
quando teve aquela imagem, né, daqueles rios de sangue, achava que estava psicotizando, e só muito depois, mesmo ele, né, teve esse medo, ele viu que tinha a ver com a guerra. Mas o que não quer dizer que ele não tivesse lá, né, os seus complexos que poderiam irromper e trazer emoções muito mal elaboradas, né? Mas vamos lá, a pergunta do Mário, né? Que é a nossa também. E eu vi que tinha uma mãozinha levantada ali da Karina, isso? Eu só enxergo a da Karina. Carol, nos ajuda Karina e aí, a é isso Cláudia. aí? Oi? A Ah, e a Karina e a Cláudia. Claudinha ali. Não, não vi quem levantou primeiro, gente. Posso falar? Pode, por favor. Na verdade, eu lembrei que eu acho que complementa essa dúvida dela em relação ao ego mais, uma personalidade mais forte ou não, o livro Ego e Arquétipo do próprio Edinger, né? Que eu acho que ele vai aprofundar, inclusive, o que ele já traz nesse livro que a gente está lendo agora. Porque ele traz ali um pouco dessa identificação inicial, né, do ego no seu momento inicial da fase de desenvolvimento com o self, e quando ele está nesse momento de inflação, que ele vai trazer sobre a inflação e depois a alienação. Quando ele está nesse momento de inflação, ele está indiferenciado. Então, um ego indiferenciado, a gente pode dizer que por mais que ele passe muitas vezes, né, na vida adulta, uma imagem de grandiosidade, ele é um ego frágil, porque ele ainda não tem conhecimento de si, né? Então, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Lendo esse livro do Ego e Arquétipo. E que a partir do momento em que ele sai desse, digamos, ele tem a queda do paraíso, que daí ele entra no processo de alienação, que ele vai se diferenciando, diferenciando desse self, ele também pode entrar ali numa fase de sentimento de vazio, de não existência, até ele se encontrar, né? Então a gente tem esse movimento de saída do self e entrada para o self, para esse ganho de consciência. Eu achei esse livro assim maravilhoso. Eu não sei se eu consigo explicar de uma forma didática, mas eu achei que ele complementa bastante esse livro que a gente está lendo agora. Inclusive, ele traz, inclusive, mais ali para o final um paralelo com mito não, com a história de Jesus Cristo, falando que a história de Jesus Cristo é a história de um ego que realmente passou pelo processo de individuação, porque ele consegue então sair desse estado de alienação não, de inflação e também de identificação com as figuras maternas e paterna, né? Então, ele consegue fazer esse processo e isso teve um custo para ele, todo esse sacrifício. E aí ele faz esse paralelo também que é bem bonito, eu acho que é uma leitura bem rica que dá para complementar. Mas é isso. Posso Cláudia, por falar? favor. Obrigada. Boa noite, gente. Quando a Isabel fez a pergunta, né, sobre um ego forte, né, e ela traz a personalidade forte, né, primeira coisa que me vem é um ego suficientemente forte, porque forte, né, é uma palavra muito forte, né, digamos assim, né? Então, suficientemente forte para enfrentar tanto os conteúdos internos, foi o que vocês já trouxeram, né? Guadalupe trouxe agora, mais ultimamente, de uma forma mais veemente, tanto os conteúdos internos quanto os externos, né? O que vem do dia a dia, né? Então, é um ego suficientemente forte, né? Porque, como vocês já disseram, não dá para a gente integrar totalmente, né? A gente passa uma vida inteira integrando, integrando de novo, né? Tornando a integrar. Então, não tem uma medição, tem uma régua, né? Alcançou ali, então agora eu sou um ego forte, né? O dia a dia que vai sinalizando para nós como é que nós estamos, né? O que é que nós precisamos rever, foi o caso que a Guadalupe trouxe, né? Dos conteúdos afetivos, o que que a gente precisa rever. Então, eu queria trazer em realce essa palavra suficientemente forte, que é uma coisa que sempre eu, volta e meia, me vem, né? Nas falas, etc. E assim, falando da persona, né? Como você acabou de ler, né? É, é uma função de adaptação, e aí eu fiquei pensando,
a persona é super importante, porque aquela pessoa que não tem essa reflexão que eu quero trazer, a pessoa que não tem uma reflexão, ela está totalmente desprotegida. Então, para a gente olhar para a persona como algo positivo, né? Como vocês disseram, a gente não pode se identificar com ela, mas que ela é muito importante para a gente dar conta, né, das situações, né? É isso, obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Tá? Coisa Prazer é boa, nosso. obrigada. Karina, Cláudia, obrigada. Prazer termos Claudinha aí de longe, né? Não, não só ela de longe, mas o Instituto aí do Rio nos prestigiando. Alessandra, né? Aí agora, né? O outro instituto nos prestigiando, enfim. Já que a Mas, gente viu a Cláudia, a gente se lembrou do Mar do Rio. Aí, aham, como a gente é Rio Grande do Sul, a gente vai se lembrar do é, mar, não o nosso, né? O de Santa é. Catarina. A gente vai se lembrar da Alessandra. É isso, então assim, né? Nada pessoal com os demais, né? Mas aqueles mares ali, essas falas, né? É, Das brincadeiras à parte, gente. Mas é uma alegria ter todos vocês aqui. Acho interessantíssimo, né? O que ambas falaram. E me veio muito também de comentar a questão da inflação positiva e a inflação negativa, né? Então, tanto aquele, grosso modo, né, aquele ego, aquela pessoa, né, que acha que sabe tudo, pode tudo, numa inflação, positiva nesse sentido, né? Quanto uma inflação negativa de achar que não sabe nada, não pode nada, né? Não são os caminhos que a gente procura ter numa psique saudável, né? Então, a questão do vazio que a Karina trouxe ali, do ego e arquétipo, e que ocorre naquela queda do paraíso, né? Quando eu me dou conta que todas as minhas verdades caem e agora, né? Eu, ego, né? Quem eu sou, é diferente, né? É um momento que pode ser é muito fértil, né? Para uma mudança. Então, essa queda do paraíso, de se dar conta que as coisas não são bem assim, não são tão simples, é diferente daquela, inflação negativa, quando eu acho que eu não tenho valor, que nada serve, o que me faz fugir da vida, né? Então, em ambos ali, quando eu acho que eu sei tudo, ou quando eu acho que eu não sei nada, eu estou fugindo de confrontar com a vida, né? Enquanto que esse momento em que eu me dou conta que a vida não é só isso, né? E que as minhas verdades vão caindo por água abaixo, mas não, porque eu estou vendo que existe algo mais, muito maior do que eu, né? É um momento de outro tipo de vazio, né? Um momento onde pode haver realmente uma mudança, muito boa, de uma ampliação de consciência, se eu consigo suportar, né? Aquilo tudo, né? Mas enfim, vamos seguindo, senão a gente já, né? Vamos ver que mais aí que o pessoal quer ir comentando também, né? Ou perguntando. Fiquem à gente, só vontade. para a gente poder aqui trazer, né, a indicação que a Karina comentou do livro do Edgar, é esse daqui, tá? Para quem tiver interesse, depois eu vou mandar a foto para lá. E eu acho que a gente tem, né, Carol, uma pergunta da Maria Regina. Vamos ler aqui se o livro, esse livro, Maria Regina, ele é um livro que já está esgotado, então não, a gente não vai ter acesso, tá? Mas tem o PDF ali, né, que a gente encaminhou, tá, gente? Então, seguindo um pouquinho, a gente parou bem ali no meio, em geral. Em geral, não os reconhecemos. Ele está falando da sombra, só para a gente lembrar. Por serem muito desmoralizantes. Essa é a primeira coisa com a qual o indivíduo se defronta ao se submeter a uma análise profunda. Isso eu já tinha lido. Abaixo dela encontra-se o que chamamos de ânima e ânimos, representando a imagem feminina do homem, a ânima, e o ânimos, a imagem masculina da mulher.
A projeção de ânimos ou de ânima é muitas vezes responsável pela experiência do apaixonamento ou, de modo inverso, por uma imensa aversão. Por trás dessas imagens estão a Grande Mãe, o Pai Celeste, e bem no centro da psique, se alguém conseguir chegar tão longe, está o si mesmo, o self, a imagem interna de Deus. Tá? Aqui ele está só fazendo um apanhado. Mais para frente a gente vai ver a ânima e o ânimos, ele vai comentar. Tá? Agora a gente vai focar um pouquinho na sombra. Então a gente entra na sombra. Sombra. Conhecemos com o exame sobre como a sombra é criada, pois esse é o pano de fundo de sua própria integração. Durante a infância e a adolescência, à medida que o ego se desenvolve, é de vital importância que ele estabeleça um senso de autonomia perante as outras pessoas e o mundo externo. Então, aqui a gente sempre esse movimento, né, gente? Interno e externo. Descendo as camadas, fazendo a queda com essa profundidade. É por esse motivo que, durante alguns períodos da infância, as crianças dizem tanto não. Vejam, temos de ser capazes de dizer não, para não poder estabelecer nossa distância perante os outros. O ego não consegue se formar com uma concordância perpétua. Ele não se estabelece dessa forma. Assim, à medida que o ego se desenvolve, ele diz: não, eu não gosto disso. Gosto é daquilo. Ele diz: não, eu não sou assim, sou assado. Eu sou bom, não sou mal. E ao fazer todas essas discriminações, ele cria a sombra, o recipiente para o que não é. É de vital importância que um ego jovem se sinta mais bom do que mal. Se ele cai na certeza de ser mais mal do que bom, torna-se um caso perdido. Então ele começa a viver a partir dessa ideia. E aí temos a criminalidade, todos os tipos de comportamento antissocial. Por isso o ego deve convencer de que é mais bom do que mal. Mas o que acontece a todas aquelas características assim chamadas negativas? Todas aquelas características assim chamadas negativas, que ele nega possuir. Para onde vai esse lugar, essas coisas que de alguma maneira o ego nega, rejeita, reprime, renega, desloca? Jung traz todo esse conceito de sombra que o Edgar está trazendo. Isso vai para esse lugar. Não sei se a gente para um pouquinho, Adrupe, faz um comentário. O que que tu acha? Ou a gente segue? Acho que é interessante, porque se o pessoal quiser ir tirando alguma dúvida e a gente elaborando, porque o conceito de sombra é algo que é muito importante, né, dentro de toda vamos chamar de teoria de Jung, né, porque é teoria, mas é prática, né, a gente, né, tem que vivê-la. Então, acho interessante a gente ir entendendo que, de alguma maneira, né, a sombra, ela faz um par de oposto com a persona, né? Então, que é o que a gente está trazendo aqui, o Edgar está trazendo. Então, tudo que eu não sou vira sombra. Tudo que eu não me reconheço vai, né, para esse lugar de sombra que a própria palavra diz, né, algo que fica, não fica aos meus olhos, né, mas aos olhos meus de ego, da persona, né, o ego e a persona fazendo então essa cisígia, né, andando juntinhos, mas fazendo a persona com a sombra um par de opostos, né? Então se costuma dizer que a sombra é o outro em mim, porque é aquele em mim que eu não reconheço. E não por isso ela é de toda só permeada de questões negativas que não estão na minha consciência de ego. Muitas vezes são questões que me tornam frágil, vulnerável,
outras vezes potencialidades, né? Muitas vezes potencialidades que eu não vivi. Então é interessante a gente entendendo, né, que tem esse oposto. O que eu sou, na frente é justamente o oposto do que eu não mostro, mas não é eu só para vocês. Muitas vezes é eu para mim mesma, né? E muitas características de sombra minha são visíveis para os outros e eu não reconheço em mim, né? Então é o inimigo em mim, né? É o outro em mim. Então isso é interessante a gente entender, né? É sombra porque está na sombra da minha psique, não necessariamente na de quem me vê, né? E isso é interessante. E outra coisa, que é básica, sim, básica que eu digo, por conceito, né? Conceitualmente, quando alguma característica de sombra minha eu consigo, de alguma forma, trabalhar, né? Com a ajuda de alguém ou de uma forma mais autodidata, enfim, e ela vem à luz e eu integro a consciência, ela não é mais sombra, não é mais uma característica minha de sombra, porque eu já consegui trabalhar, integrei na minha consciência de ego, mas não quer dizer que eu tive todo o trabalho com a sombra, porque não é uma coisa, né? Então a gente tem que entender, mais uma vez, o quanto é complexo esse trabalho, né? Mas é muito. É muito interessante, né? Volto a dizer uma frase lá que a gente trouxe no outro encontro, né? Que acho fundamental, assim, a gente entendendo que é essa questão que todo o encontro com o self é sentido como uma derrota para o ego. Então, quando eu entro em contato, né, com algo maior em mim, é sentido como uma derrota por mim mesma, né? Eu ego, né? E todo o encontro com o self, né, e todo esse encontro, ele passa pelo confronto com a sombra. Então, se eu quero perceber e sentir essa personalidade maior, que também sou eu preciso me confrontar com a sombra, né? E o confronto com a sombra não é fácil, né, gente? Porque não é didático. E acho que é muito bem trazido, né, pela Karina, né, essa questão do centro vazio, porque muitas vezes nesse confronto é, existe uma grande confusão, né? Existe um lugar ali onde a pessoa se questiona muito, porque que pessoa é essa que está se questionando? É o ego, né? E tem uma personalidade maior pedindo passagem, que é o self, que é essa ampliação da consciência. Exatamente, né? Eu fiquei pensando, né? Essa imagem que a Karina nos trouxe, né? Ela nos toca muito, né? A questão dessa grande desilusão e desse vazio constante que o nosso ego tá, né? Então, para o ego se defrontar com essas questões, como a Guadalupe disse, a gente vai precisar dizer constantemente, é uma renúncia. A gente tem essa simbologia do livro, né, do ego e arquétipo que a Karina trouxe, né? Essa questão da crucificação, essa imagem, como a Claudinha também disse, essa questão da necessidade da persona. Então, o ego se defrontar com o conteúdo da sombra é muito difícil, muito desafiador. Mas tem uma coisa que agora eu fiquei pensando, Guadalupe, o quanto a nossa sombra também tem um núcleo de potência, de criatividade. Então, não é só um recipiente de coisas difíceis, mas também de coisas que a gente, o ego, disse não, querendo dizer sim. Então, a gente tem muita coisa ali também que exige um olhar, uma ampliação de consciência para o ego conseguir integrar também esses conteúdos criativos. Me lembrei disso, né? Que é muito importante. Vamos escutar um pouquinho o pessoal, tá? Então, eu vi que a Karina já ia abrir mão e vamos tentar conversar um pouquinho com isso. Danilo, aí a gente segue. À vontade, Karina.
É que eu fiquei pensando aqui, né, se a pessoa só consegue se conscientizar dessa sombra a partir do momento que ela também consegue já fazer essa diferenciação dela e self. Ela já consegue ter essa dimensão que ela não é o centro. Fiquei pensando se é aí que começa a reconhecer a sombra. Porque não é um processo fácil. A gente sabe que quanto mais identificado o paciente está com o self ou com as figuras parentais, a gente pode dizer assim, mais difícil é de se conscientizar da sombra. E eu fiquei pensando isso, né? Não sei se é bem assim, mas fiquei imaginando. Danilo, por favor. Boa noite, pessoal. Eu fiquei pensando na realidade desse momento, né, onde diz não para algumas coisas e sim para outras, né? Como é que é essa escolha? Assim, foi mais uma dúvida, abre aspas, né? Separar o joio do trigo, né? Como é que isso se dá a partir dos complexos que a pessoa já tem, ou aquilo vai confrontar com a minha persona? Como é que é essa visão, assim? Foi essa a dúvida que eu fiquei. Não seria esse um problema de educação, penso eu, né? Porque conforme é a minha educação, eu vou reprimir ou não determinados comportamentos, vamos pensar, né? Ou até pensamentos, sentimentos, conforme eu fui sendo, eu acho, né, que de primeira mão seria um problema de educação. Eu acho, gente, que a gente pode pensar, isso aqui não é uma afirmação, isso aqui a gente está construindo uma análise através do que a gente leu, né? O Edgar aqui ele está nos trazendo a importância das figuras maternas e paternas no desenvolvimento. Então, a nossa mãe pessoal, o nosso pai pessoal, tem uma importância muito grande no desenvolvimento do ego dessas crianças. Então, quando a gente pensa numa estrutura de relação, o ego vai se espelhando através dessas figuras. Então, o inconsciente da criança acaba se conectando com o inconsciente dessas figuras pessoais, da nossa mãe e do nosso pai. E ali ele vai desenvolvendo o sim e o não. Mas claro que isso é muito subjetivo, vai depender de cada um, né? Então eu acho que a sombra, ela vai sendo esse lugar que não é definitivo, mas é um lugar que a criança vai se desenvolvendo, o ego vai se estruturando e vai deixando ali. Mas conforme ele vai ampliando, ele pode muito bem ir nesse inconsciente e ter esse conteúdo integrar. Eu estou me lembrando de exemplos, né, para a gente poder falar, mas a gente trazendo para um contexto não só clínico, porque tem outras pessoas aqui. Quantas vezes a gente escutou aquelas pessoas? Eu escolhi uma profissão, mas no fundo não era a que eu queria. Aí eu me lembrei daquela história do Jung, que ele está pintando um quadro e ele se colocou no movimento de tentar ter uma sensibilidade um pouco maior devido à racionalidade dele, a parte intelectual que ele tinha. E ele pintava, pintava e pintava, e sempre de alguma forma tinha um eu dele que sempre rejeitava aquilo, achava ruim, inferiorizava esse conteúdo mais sensível, mas tinha uma outra parte dele que valorizava, que via a beleza, a sutileza nessa parte. E conforme ele foi se relacionando com isso, esse conteúdo afetivo também começou a ser mais internalizado e integrado. Então, a sombra é esse lugar que é um recipiente, mas também é um lugar que o ego também vai, conforme vai passando a sua individuação, se relacionando com o sim e com o não, se questionando, ampliando a consciência. Eu penso assim, né? Não sei se mais alguém quer trazer, quer pensar para a gente ir construindo isso. Eu pensei, concordo, e eu pensei da gente ampliar um tanto mais, trazendo o Hillman, né, no Código do Ser, que agora, né, mudou o título, né, mas enfim, Código da Alma, mas o mesmo Código do Ser, né, quando ele traz ali o mito de de Platão e a questão da semente de carvalho, né? Por quê? Né? Porque aí daí eu trazendo então, Platão, mas Hillman, e juntando com Jung, com isso que a gente está falando,
porque daí o Hillman vai trazendo essa questão do nosso daimon, né? E trazendo que a gente nasce no lugar que precisa, né? Com os pais que precisa, no ambiente que precisa, enfim, e o Hillman ali, né, no Código do Ser, que agora, né, virou o Código da Alma, né, a minha edição ainda é do Ser, vai trazendo justamente isso, que existe algo maior do que nós, transpessoal, que de alguma maneira nós, quando descemos, baixamos ou nascemos, né? Daí a gente vai estar exposto a um ambiente, aí segundo Platão, o Hillman e trazendo aqui, né? Com as questões que a gente precisa. Então, até esse sim e esse não ele vem a partir de questões éticas e morais, onde a gente pode pensar a partir de Platão, né, do mito de Er, que a gente então vai escolhendo, né, como vai descer ou baixar. Não quero ampliar muito aqui, mas convido quem não conhece, né, ou a ler lá na República, ou já ler direto no Hillman, que traz, né, o junto Platão. Então a gente vai tendo essas questões e a gente pode pensar que vão também junto com a ética e com a moral de self, não ética e moral dos homens, né, que vai variar de acordo com o local onde a gente nasce, mas de self, que é algo que já está inscrito em nós, a gente vai também escolhendo o sim e o não. Só que muito moldado, como vocês muito bem trouxeram, muito influenciado com o ambiente, aí pai e mãe, ou figura paterna e materna, né? E lá em algum momento da vida a gente vai seguir com esses sims, mas vai buscar alguns nãos que vão se tornar sim, né? E dessa maneira vai se dando então esse processo de individuação. Mas é muito interessante que a gente pode. Ah, e isso que eu queria trazer junto. E também a gente tem que lembrar que tem junto com isso questões arquetípicas que estão no inconsciente coletivo e que inconscientemente também vão de alguma maneira, nos influenciar nos sims e não, né? A gente pega aí também as questões dos complexos culturais e assim por diante. Então vejam que tudo isso está de alguma maneira determinando o nosso sim e não, no sentido de o que que vai para a persona e o que que fica na sombra, né? Então é interessante e complexo mesmo. Só um comentário, assim, né? Acho que pensando na questão do próprio, né? Da possibilidade de fortalecimento, né? Desse ego frágil. Na medida em que a gente vai conseguindo fazer esse confronto e integrando também, né? Esses aspectos que estão na sombra, a gente vai conseguindo fortalecer o nosso ego, né? Então, acessando esses potenciais que foram, né? Não vividos ou negligenciados, desinvestidos, né? E se conectando com essas partes nossas, né, que estão ali, a gente vai fortalecendo, né? Inclusive, fiquei pensando no quanto que as bases, talvez, né, de um desenvolvimento de uma espiritualidade saudável também se dá, né? Lá na infância, né, quando esse ego está sendo constituído, né, quando tem essa passagem do simbólico e do real, né, que ali vão sendo constituídas as bases da saúde mental, né, e o quanto que ali já tem uma sementinha também, né, para esse desenvolvimento, e que daí, claro, que na vida adulta, né, conforme a relação, né, da pessoa com a vida, né, com as pessoas e consigo mesma, isso vai sendo propiciado. Exatamente, né? E eu acho assim, né, gente, que só para trazer aqui o livro que a Guadalupe trouxe, tá? O Código da Alma, a edição nova, lançada no ano passado, e tem uma frase, né, que eu quero dividir com vocês, que eu acho ela muito bonita, que é em busca da essência e do chamado. Eu acho que a Guadalupe nos trouxe essa imagem, né, do Carvalho, ah, bem assim, bem importante para a gente poder entender o quanto esse movimento é realmente um chamado. E tem uma coisa que a gente falou muito
E a Guadalupe trouxe no final, e eu acho que a gente pode encerrar o nosso encontro pensando nisso, que esse chamado não é à mercê do ego, mas a serviço do self. Então, por mais que o ego, de alguma maneira, esteja nessa ilusão que ele mesmo criou, isso não quer dizer que não esteja acontecendo o chamado com o self. E vai caber o ego conseguir, no seu processo, se render a essa imagem tão importante que o Jung nos trouxe, que faz parte da função religiosa. Então, o self está constantemente operante na nossa consciência, no nosso inconsciente. E cabe esse trabalho que a gente faz de estudo, de reflexão, de análise, de encontro, a gente fazer esse movimento de trazer para a consciência tudo isso que nos habita. E uma das nossas propostas do nosso núcleo, né, a gente não é a gente só ler e ficar conversando, né, teorizando, mas a gente se perguntar quais são os nãos que eu digo, quais são os sim que eu digo ou que eu disse. A gente conseguir sempre fazer esse momento vivencial, porque isso é trabalhar com todo esse nosso potencial. Tá, pessoal? Acho que já está chegando no nosso horário. Não sei se alguém quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar. Então, uma boa noite para todos. Agradecer a presença de todo mundo. Mário, Guadalupe quer falar? Sim. desculpa, só quero que eu não sei se quem foi a Maria Regina, eu acho, né? Sobre os livros que a gente falou aqui, né? O nosso está esgotado, o nosso que a gente está estudando, né? Imagina. Ia ser bom, né, ter tutano para escrever um desse. Esse está esgotado, mas os outros a gente vai pedir para a Márcia, né, perguntar lá, daí se tiver como, o Tiago, né, da Vozes, um querido, né, ele põe lá, assim, para à disposição, se É, alguém quiser. aqueles primeiros três que o Mário mostrou, aí eu não Uhum. sei o que está esgotado ou não, mas às vezes a Vozes consegue ter lá se não tiver esgotado. Esse que a gente estuda, até onde eu sei, está Ah, não, esgotado, mas a esse está gente fala. esgotado, mas os É, três no início da isso. conversa que o Mário falou, Isso, a gente achei põe. interessantes, mas tem que ver se não está esgotado também. É, mas então tá, por isso que eu interrompi, Mari, que eu acho que a Maria Regina queria os outros É. também, né? Então, Ah, E maravilha. também botar no Obrigado. grupo, porque aí se não tiver lá na Voz, a gente cata na Sim, internet, sim, na sim, sim. Amazon. Vou colocar. Vou colocar todos eles. Já separei aqui, tá? Todos, que é sempre bom a gente ter. O pessoal sempre pergunta dos é. livros, então a gente vai tirar a foto e a gente vai mandar. Tá, Eu Então por acho pessoal? que isso Então, que mais. alguns até é, não são da editora, né? Talvez sejam de é, outras, Sim, então talvez não é, tenha mesmo. É sim. que às mas desculpa vezes me eles têm interromper. livro de outras editoras, não é só Vozes. Às vezes Se eles tiver são como, ele distribuidores, vai né? colocar, não se É. preocupe. Então tá, vou deixar tu finalizar, porque eu te cortei, Não, mas é não porque eu tem. queria responder ali. Mas já deixo aí meu abraço e meu muito obrigada para todo mundo, tá, gente? Fica o nosso agradecimento, tá, pessoal, de todo mundo, pela participação. A gente tem mais uma atividade do nosso núcleo. A gente vai agora mergulhar na parte 2 do entendimento do sofrimento através de Jó, a ampliação da consciência, no dia 21, tá? Então, a gente vai dar uma continuidade. Depois eu vou mandar a parte um que está gravada, para quem não conseguiu tá no dia ou não conseguiu ver, para a gente continuar essa perspectiva do entendimento através de Jó. É um livro muito importante que o Jung traz em Resposta a Jó, onde ele olha tudo isso um pouco do que a gente está falando, dessa ampliação de consciência e encontro com o self. Tá, pessoal? Uma boa noite, muito obrigado pela presença de Boa todos. noite. Esperamos Boa no dia noite, 20, obrigado. 21. Boa Boa noite, noite, pessoal. Até obrigada, dia vinte gente. e um. Um abraço. Até Obrigada. mais. Tchau.